Agora, dando continuidade, nós vamos ver a questão de como eu organizar horizontalmente a minha empresa, né? A minha organização. A gente viu que verticalmente eu atribuo a questão de hierarquia, quem é chefe de quem, né? Como que está distribuído o poder, as responsabilidades. Na parte horizontal, nós vamos organizar as atividades da empresa. Então, vejam só. A organização horizontal, ela distingue os diferentes tipos de atividades da empresa, que são verificados em um mesmo nível hierárquico. Essa divisão está associada à departamentalização, ou seja, a divisão de departamentos ou áreas responsáveis por um conjunto de tarefas ou funções similares, sendo que todas seguem as mesmas relações de autoridade. Então, quando nós começamos a fazer essa organização no sentido horizontal, é pensando em como dividir as atividades da minha empresa. Né? Por que geralmente as empresas dividem lá em financeiro, RH, logística, produção, né? Comercial? Por quê? Porque são áreas onde eu posso agrupar determinadas pessoas que vão realizar atividades que são muito específicas. Então, por exemplo, muito específicas do financeiro, que vão ser diferentes do RH, que para o RH são muito específicas. Então, essa divisão é no sentido de eu poder realmente criar equipes que vão trabalhar juntos, né, dentro de funções que são similares dentro daquele departamento em si. Só que não necessariamente eu preciso só fazer essa divisão, né, como eu falei, por departamentos, né, pela questão da atividade. Eu posso fazer de outras formas também, que é o que nós vamos ver agora. Então, o mais conhecido é esse aqui, que é por função, que é esse exemplo que eu dei. Dividir em financeiro, RH, comercial, produção, enfim. Mas eu posso dividir o meu organograma nessa parte horizontal por tipo de produto, por localização geográfica, por tipo de cliente, por processo e até por projeto. Então, professora, como que eu sei qual usar em que tipo de empresa? Depende, né? Como assim depende? Você vai ter que estudar, né? Lá quem administra a empresa, né? Essa pessoa, o administrador, o dono, depende de quem for, essa pessoa vai ter que ver no dia a dia como vai funcionar melhor. E nada impede de ter organizado a empresa por função e de repente ver que talvez era melhor fazer por um outro tipo. Lembra que a gente viu que a organização é uma coisa que muda, né? Que tem que ser constantemente alterado. Mas, primeiro, né? Por primeiro, vai ter que decidir de um tipo desse, estabelecer o organograma, separar as pessoas, treinar as pessoas e caso não dê certo, né? Vai sendo feito as devidas alterações. Então, acredito eu que o mais conhecido, mais utilizado no dia a dia é esse por função, que é quando eu crio departamentos, ou a gente também pode chamar de setores, ou tem empresas que chamam de área, tá? Então, departamento, setor ou área, eu já vi as empresas chamando das três formas. Então, que é quando eu uno pessoas que vão executar atividades que são específicas para aquela área, tá? Para aquele departamento. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um departamento só para o marketing, um só para o RH, um só para a produção e um só para finanças, tá? Isso é apenas um exemplo. Aqui, ó, seria por produto. Então, eu quero fazer a organização horizontal da minha empresa por produto. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, ó, divisão farmacêutica, divisão veterinária e divisão química. Mais ainda, aqui na divisão farmacêutica, eu quero deixar mais esclarecido ainda. Então, eu vou dividir um pessoal que vai lidar só com a parte de antibiótico e outros com anti-inflamatório. Lá na veterinária, né, um pessoal, um grupo de pessoas que vai ser só de vacinas e outros só de medicamentos. E a divisão química
talvez não tenha sentido dividir mais ainda, tá? Então, aqui seria um exemplo de departamentalização por produto. E por localização geográfica? Às vezes, a empresa ela tem um monte de filiais e para ela administrar tudo isso, fique mais fácil ela fazer assim, ó, dividir por regiões. Então, aqui eu vou cuidar da região sudeste, que eu ainda vou dividir em filial de São Paulo e de Rio de Janeiro, a região sul, que é a nossa filial em Santa Catarina, e região norte. Posso também fazer por cliente, isso daqui a gente vê, a gente percebe nas lojas. Então, a gente pode ter um departamento que seja só feminino, onde tenha lá uma parte de perfumaria e outra parte de moda. Uma parte que é só de departamento infantil, que é só de brinquedos e daí roupas, e um só de departamento masculino. Eu acho que vocês já devem ter reparado nesse tipo de organização, né, de departamentalização nas lojas. Você vai lá no setor feminino, geralmente tem pessoas específicas, né, que vão saber te atender, falar dos produtos, saber se tem algo que você quer que tem no estoque ou não tem. E aí, se você de repente precisa ir lá para o departamento infantil, geralmente a pessoa diz: olha, vou te encaminhar até lá, e lá é uma outra pessoa que vai te atender. Então, por quê? Porque foi criada uma organização para que fique bem dividido, né? Talvez vamos pensar, essa loja, ela tenha entendido o seguinte, que se eu tiver um colaborador, né, um funcionário, que saiba de tudo, talvez ele não vá prestar o melhor atendimento, né? Não vá conhecer a fundo o que tem estoque e não tem, os preços, as qualidades. Mas a partir do momento que eu crio esses departamentos, a pessoa acaba ficando mais especializada. Por processo, então, por exemplo, numa indústria, eu posso ter lá a seção de preparação, seção de corte, seção de estamparia, seção de montagem, né? Já é uma sequência lógica do processo. Por projeto, né? Então aqui, ó, por projeto é bem comum na construção de navio, em construção civil, que tudo é um projeto, ou seja, tudo tem um início e tem um fim. Às vezes é um produto que ele é muito específico para cada cliente, né? Não é um produto que você vai reproduzindo para todos os clientes iguais. Então eu poderia organizar a minha empresa assim, né? Então aqui teria o departamento referente ao navio, sei lá, modelo X, aqui do modelo Y e do modelo Z, porque são projetos talvez de tempo diferente, de conhecimentos diferentes, de materiais diferentes, então fique mais fácil eu separar por projeto. Mas o mais legal de tudo é que eu posso misturar tudo isso, tá? Então por isso que eu falei, né, um pouquinho antes, que depende, que não tem uma receita de bolo pronta, que é realmente as pessoas que administram aquela empresa, aquela cooperativa, enfim, aquela organização, é que vão ter que ir construindo e organizando e vendo qual é o formato que vai trazer melhores resultados para todo mundo, tá? Então, para a empresa, para os colaboradores, que vai fazer mais sentido com os fornecedores e os produtos que ela, né, compra, com os clientes, né, com as necessidades dos clientes. Então, vai ter que olhar para tudo isso. Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, essa empresa, ela tem aqui a presidência, que seria o nosso nível estratégico, e primeiro eles quiseram fazer uma divisão funcional. Então, eles criaram uma divisão financeira, ou poderia chamar de departamento financeiro, setor financeiro, área financeira, tá? Como eu já falei. Uma divisão de produção e uma divisão de marketing. Só que na divisão de produção, vejam só, que eles acharam que era interessante dividir para poder organizar melhor por produto. Então, dentro da divisão de produção, separa o pessoal do eletrodoméstico, as atividades, documentos, os processos de eletrodomésticos de geladeira. E no de eletrodoméstico, eles acharam ainda que era bacana separar mais ainda por processo, que teria primeiro a sessão de pré-montagem e depois a sessão de montagem, tá? Então, aqui vai ser assim, um verdadeiro quebra-cabeça, né? Muito importante, quando, vamos pensar assim, quando vai abrir a empresa,
ver quais são as atividades que a empresa vai executar naquele momento, qual que é o número de pessoas, como é que vai fazer sentido criar essa organização horizontal. Na medida que a empresa vai crescendo, é quase que impossível que ela vá conseguir ficar com a forma com que ela vinha trabalhando, porque vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando o número de atividades, às vezes vai entrando processos que antes não existiam, então tem que ir vendo, fazendo essa atualização e, se necessário, usando aí diferentes formatos, né, de organização horizontal, ok? Dentro da nossa organização vertical e horizontal, nós temos uma organização que nós chamamos de formal e uma organização que nós chamamos de informal. Vocês vão perceber e sentir isso assim que vocês começarem a trabalhar. Então, a organização formal é aquela que está no organograma, tá? Que delimita hierarquia, né? Que atribui cargos e funções, que define autoridades e responsabilidades. Então, é bem comum, quando vocês forem receber a integração, a empresa mostrar para vocês o organograma geral da empresa e depois especificamente o organograma, né? Ali destacando a área que vocês vão atuar, tá? E aí você vai saber quem que é teu chefe, né? Então vamos lá, quem que é coordenador da minha área, quem que é supervisor, ou quem que é gerente, diretor, como eu falei, vai depender do tamanho da empresa e do formato que ela atribuiu. Então tudo isso é formal, por quê? Porque isso está desenhado, né? Foi estabelecido pela empresa e todo mundo tem que respeitar. Mas, né, em contrapasso, a gente não pode esquecer que essa organização ela é feita de pessoas. Lembra que a gente viu que é um dos elementos constituintes de uma organização, são as pessoas, né? Sejam elas poucas pessoas ou muitas pessoas, dependendo, né, do tamanho lá, do porte da sua organização e se ela é, né, mais de processos mais manuais ou mais automatizados. Mas quando nós temos a reunião de pessoas, essas pessoas elas fazem o quê? Amizades, né? Elas criam laços, podem ser laços positivos como não, né? Então elas podem ter um bom relacionamento como podem não ter um bom relacionamento. E então tudo isso vai fazer parte da organização informal, que é aquilo que não está retratado no organograma. São os relacionamentos entre os próprios funcionários, formação de grupos internos, relações informais de poder e liderança. Vocês vão ver muitas vezes que às vezes alguém na área que vocês trabalham tem aquela questão da liderança e às vezes pode ser que não seja o seu líder, né? Então, às vezes o teu líder não tá, né, naquele momento, mas sempre tem alguém que parece que assume esse poder, essa liderança, que ajuda a equipe, que coordena as informações. Então, esse seria um líder informal, tá? Então, independente do cargo que ele tem na empresa, se ele assume isso, se ele acaba desempenhando essa figura de liderança, mas ele não está no organograma, porque ele não é um gerente, um coordenador, um supervisor, um diretor, né, um presidente, ele é um líder informal, tá? As organizações, elas precisam trabalhar em cima disso aqui, tá? A administração de uma empresa tem que trabalhar em cima disso daqui, tem que respeitar, mas trabalhar para que tudo isso daqui seja positivo e que não vá contra, né, ao que se espera dos resultados ali da organização em si.